comuns aos dois Estados, sobretudo aspectos da defesa e segurança, dinamizar o intercâmbio de experiências, desenvolver ações de formação e promover trocas de informações, como também dar seguimento aos compromissos assumidos entre as partes a quando da visita do presidente Umaro Sissoco Embaló à República do Tchad, instar igualmente os dois governos a proceder com a criação de uma comissão mista de cooperação. Umaro Sissoco Embaló e Mahamat Idriss Déby Itno destacam a importância da concertação diplomática na promoção dos interesses e valores que são comuns aos dois Estados, na União Africana, nas Nações Unidas e outras instâncias internacionais. Os chefes de Estado expressaram a profunda preocupação face à violência que agravam as condições de segurança em alguns países da CEDEAO e na região do Sahel. O presidente Embaló expressou ainda a sua condenação aos atentados terroristas que têm provocado mortes de pessoas inocentes no Tchad. A ocasião serviu igualmente para o chefe de Estado do Tchad congratular-se com a eleição do chefe de Estado guineense ao cargo de presidente de Conferência de Chefes de Estado e do governo da CEDEAO. A visita de amizade e de trabalho de Mahamat Idriss Déby Itno ao país insere-se no âmbito do reforço das relações históricas entre a Guiné-Bissau e a República do Tchad. Porto de Bissau acolheu a cerimónia de inauguração de básculas. O objetivo é de dar maior dinâmica na exportação da castanha de caju. Ministros de Comércio e dos Transportes, acompanhados dos diretores gerais de APGB e alfândegas, inauguraram uma nova básculas, o que trará ganhos em termos de tempo e recolhas de dados, porque está ligada ao sistema eletrônico que vai permitir guardar dados de todos os caminhões que passam no sistema de pesagem. Com isso, todas as instituições que estão ligadas ao porto terão acesso a esses dados. Aristide Ocante garante que, com este sistema instalado, não tem como roubar Estado. Também pretendem instalar as básculas em todos os postos fronteiriços onde os caminhões e outros meios de transportes circulam. Esta nova báscula foi instalada graças ao esforço do governo. O Ministro do Interior e da Ordem Pública visitou as instalações de forças de segurança. Sandy Fati quis inteirar-se do funcionamento das referidas instituições. Trata-se da primeira visita do primeiro contacto do Tenente-General Sandy Fati, novo Ministro do Interior e da Ordem Pública, com as forças de segurança do país. Primeiro visitou o comando da Ordem Pública e depois o comando da Polícia da Intervenção Rápida. O governante explicou aos jornalistas o objetivo desta sua visita. Esta visita, como pode calcular, é a primeira de muitas que nós vamos fazer. Era no sentido de poder tomar contacto imediato com as forças que estão aqui estacionadas no Ministério. Era importante falar com eles, encorajá-los, ou encorajá-las, aliás, para podermos prosseguir com a nossa missão. Então, o Ministro do Interior ainda falou do seu estado de espírito. A minha impressão, acho que temos muito trabalho à frente e há vontade humana e temos que conciliar a vontade das forças com os objetivos da instituição. Elas têm que coincidir, se assim não for vai ser muito difícil, vamos tentar. O meu apelo a toda a gente, sobretudo as nossas forças de segurança, é mantermos fiel à chama de melhor servir o país. Nesta visita, o Tenente-General Sandy Fati, Ministro do Interior e da Ordem Pública, estava ladeado dos comandantes da Ordem Pública e da Polícia de Intervenção Rápida. Para o consumo humano. A afirmação é da coordenadora do projeto Malmon. O projeto visa aumentar a produtividade e estabilizar a produção interanual do arroz de Mangal, bem como compreender e melhorar os fatores impulsionadores e a dinâmica complexa de mudança do sistema de Mangal. O projeto nasceu de um sonho que eu tinha ao longo destes anos, ao reconhecer que os agricultores da Guiné-Bissau, ao contrário dos agricultores de muitos outros países onde eu trabalhei, são pesquisadores natos.
Os agricultores da Guiné-Bissau são grandes inventores, são grandes investigadores. Então eu senti que havia necessidade de reforçar as capacidades deles para fazerem investigação. E que havia necessidade, face às mudanças climáticas, de reforçar também as capacidades de inovação e os conhecimentos com outros conhecimentos que é impossível adquirir pela experimentação direta nos campos agrícolas. Segundo a responsável do projeto, a intenção visa ajudar agricultores nacionais a conhecerem o calendário agrícola. Como sistemas de alerta precoce para o comportamento das marés, para o comportamento das chuvas, que não podem ser conseguidos pelos nossos agricultores, mas se os devolvermos, podem servi-los. E temos de os ensinar a saber utilizar isso para adaptar o calendário agrícola, para reforçar os seus diques quando há marés mais fortes, quando sabemos que vai haver calamidades, para eles se prepararem para essas circunstâncias. O vice-reitor da Universidade, Mica Cabral, disse que a instituição que representa não podia ficar indiferente do projeto. Um projeto desta natureza não podia deixar de interessar a Universidade Amílcar Cabral, que tem um departamento virado para a agricultura e pecuária. Portanto, nós estamos profundamente interessados em acompanhar este projeto, em associarmos à sua metodologia, à abordagem que manifestam e que procuram implementar no terreno e, sobretudo, ver quais são os conhecimentos que os nossos estudantes poderão adquirir junto deste projeto, as trocas que poderão participar e poderão, eventualmente, trazer, da parte dos estudantes e dos professores da universidade, alguma contribuição para o futuro. O projeto inclui agricultores jovens e idosos no processo de coprodução de conhecimentos e ajudar os atores locais a melhorar a sua compreensão das mudanças e a desenvolver soluções inovadoras. O vice-presidente da Câmara Municipal de Bissau nega qualquer envolvimento na alegada venda do mercado improvisado do bairro de Pulubá 2. Fernando Gomes reagia às acusações num encontro com os utentes do referido espaço. No dia 15 de outubro passado, utentes e moradores do bairro de Pulubá 2 manifestaram-se contra a alegada compra e venda do mercado local improvisado há 40 anos. Durante o protesto que juntaram a Associação de Retalhistas e Residentes da Zona, no qual acusaram a Câmara Municipal de Bissau em como a idealidade tenham conhecimento da cedência do espaço a um cidadão que não foi identificado. Foram precisas 2 semanas para que a direção da Câmara Municipal de Bissau reunisse com a outra parte para esclarecer, desmentindo qualquer envolvimento e responsabilidade nesse assunto. Contudo, o vice-presidente da Câmara Municipal de Bissau, Fernando Gomes, admite ter o conhecimento do ocorrido através das redes sociais, que tenta tranquilizar os parceiros de que vai ser aberto um inquérito para apurar os factos invocados por parte de residentes e utentes do mercado de Cabaceira. O novo ministro do Interior e da Ordem Pública deve implementar uma dinâmica para garantir mais segurança aos cidadãos guineenses. As opiniões são de jovens universitários entrevistados pela televisão da Guiné-Bissau. Por tudo que já se passou no país em relação à falta de segurança, tanto a nível estatal como privado e pessoal, os cidadãos acreditam que há toda a necessidade de implementar uma nova dinâmica e pensar o setor apreendendo com os erros do passado. Para os jovens Gilson e Rosivaltinha, os recentes acontecimentos em relação à criminalidade devem ser levados em conta pelo novo ministro da área, assim como a liberdade de expressão, porque os espancamentos, vandalização e raptos operados por pessoas não identificadas podem ter relação com o incômodo que a expressão de opinião traz consigo. Na perspectiva da Jena Bubaldé, só haverá verdadeira intervenção das forças de segurança do país quando os agentes forem capacitados em como abordar os civis. Também chamaram a atenção sobre a utilização das novas viaturas entregues ao Ministério para o Trabalho.
Para eles, tudo mostra que o Ministério de Sandifati agora tem mais condições de fazer patrulha pelas cidades. Mesmo assim, o país tem resistido a assaltos à mão armada que acabam por resultar na perda de vida. Por isso, reconhecem que o desafio não será fácil, embora necessário para o bem de todos, principalmente do país. Espera-se a implementação da nova dinâmica no Ministério do Interior como forma de garantir segurança aos cidadãos. Estudantes do curso de Economia e Gestão do Instituto Politécnico Nova Esperança comemoraram pela terceira vez a edição do Dia Internacional de Economia e Finanças. O evento decorreu sob o lema Papel dos Jovens no atual contexto econômico. No quadro de comemoração do Dia Internacional de Economia e Poupança, os alunos de P9 organizaram a terceira edição para assinalar a data. Defina sempre os seus objetivos financeiros. Controla o seu fluxo de caixa diário, mensal, semanal e anual. Classifica as suas despesas fixas e variáveis. Elimine gastos desnecessários. Renegocie as suas dívidas numa compra. Nunca compre por impulso. Aprenda a dizer não quando for preciso. Saiba como poupar com os telefonemas. Faça estudo de mercado antes de qualquer investimento. Procure alternativas para ganhar mais dinheiro. Nunca gaste mais do que ganha e invista o seu dinheiro onde vai obter retornos de investimento. Porém, só com a poupança teremos uma economia eficiente e eficaz para conosco mesmos. No primeiro painel vamos falar da economia digital e emprego jovem. Hoje temos que ser também autossuficientes. No segundo painel vamos ter a oportunidade de ver o papel dos bancos no emprego juvenil. Nós temos bancos comerciais, não são tantos bancos, mas como é que a banca pode ajudar para incrementar o negócio? Como é que a banca pode ajudar os jovens a criarem iniciativas de negócio? No terceiro painel, nós vamos ver a elaboração e implementação do plano de negócio. Presidente do Instituto Politécnico Nova Esperança disse que a conjuntura atual que o mundo atravessa está a ter reflexos preocupantes nos mercados. Daí é fundamental a atuação dos economistas. Esta atividade insere-se absolutamente no quadro da extensão académica, que realmente dá valor aos cursos, que nos alegra muito a nossa iniciativa de podermos participar na formação do homem guineense. Vamos fazer a Guiné-Bissau um país próspero, porque não é possível tirarmos o país onde está. Somos dos países mais pobres do mundo, é preciso que os economistas se sintam valorizados. As pessoas que andam nas áreas econômicas devem se sentir orgulhosos, porque o momento é dos economistas, não é dos juristas, nem é dos administrativistas, mas sim dos gestores e dos economistas, porque o mundo todo está preocupado com a sobrevivência. E a economia é a ciência do bem-estar. O Dia Internacional da Economia foi comemorado pela primeira vez a 31 de outubro do ano 1924 em Milão, Itália, com o objetivo de encorajar as pessoas a economizar dinheiro em um banco, em vez de mantê-lo debaixo dos colchões. Também de restaurar a confiança do público nos bancos que se perdeu após a Primeira Guerra Mundial. No país, o presidente da República de Togo, Faure Gnassingbé, está em Bissau no âmbito de boas relações existentes entre as autoridades de Bissau e Lomé. A visita de trabalho e amizade de pouco menos de 24 horas visa reforço de cooperação entre os Estados e povos. No mês de julho, o chefe de Estado guineense, enquanto presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, esteve em Lomé para discutir questões de paz, segurança e estabilidade na sub-região oeste africana. No Centro Universitário Guineense faz análise à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Jorge Tinta considera que é uma conquista não só para o Brasil, mas também para a África em geral.
O ex-presidente Inácio Lula da Silva volta a ganhar eleições no Brasil 12 anos depois. Deixou para trás o seu adversário direto, Jair Bolsonaro, na segunda volta de eleições, com margens mínimas em termos percentuais. Conhecedor da realidade brasileira, Jorge Otinta admite ter sido um salto qualificativo. O Brasil vai dar um salto qualitativo em função não apenas de um desenvolvimento sustentável, mas durável. Um desenvolvimento que permite ao Brasil não ficar apenas no grupo dos países emergentes, mas vai projetar o Brasil no grupo dos países efetivamente industrializados mais desenvolvidos do planeta. Mas principalmente esta vitória, ainda que seja apertada, mas era de se esperar, não é? Por causa das fake news do quartel-general da campanha do Bolsonaro, não é? Era de se esperar que a vitória fosse apertada. Mas o importante é que tem o sabor da grande conquista. Depois de muitos anos de luta pela democratização do Brasil, pela luta pela democratização de outros povos do mundo e por reconhecimento de ter sido um dos atores, não é, proeminentes da cooperação Sul e Sul, então esta vitória representa muito. Uma vitória apertada que Lula da Silva saberá contornar. O Lula é um animal político por excelência. Ele é muito bom em negociações. E eu vou dizer mais, ainda que a oposição, não é, agora, não é, o Bolsonaro, o partido dele tenha tido uma eleição representativa, muito expressiva na Câmara dos Deputados e no Senado, o Lula vai conseguir contornar tudo isto. Por quê? Ele tem uma ampla aliança, não é, da esquerda e da esquerda mais moderada e algumas da esquerda mais moderada, e aquilo vai permitir com que ele consiga, não é, juntamente com o vice-presidente, que é o Alckmin, que é muito bom em negociações, foi governador de mais de uma década no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil. Eu acho que em política o que importa é a capacidade, a arte de negociar. O docente universitário disse que o mundo é que venceu, não apenas o Brasil. Vai conseguir implementar desta vez. Eu acho que em 2002, quando ganhou pela primeira vez, depois tomou posse a 1º de janeiro de 2003, ele tinha, era aquilo, depois de 3 derrotas consecutivas em eleições, consegue sair vitorioso na quarta eleição, portanto foram 12 anos, depois acabou por ser presidente. E por ironia do destino, são mais 12 anos de espera e ele consegue, não é, sair da prisão por júri e calúnia, por um julgamento muito tendencioso, e acaba por vencer mais uma vez. É o Brasil que vence e o mundo que vence. Lembra o tempo em que Lula foi presidente e as facilidades que haviam no momento e que podem voltar a haver. O universitário Jorge Otinta lembra as tarefas que aguardam o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Dar mais emprego e segurança aos brasileiros, bem como melhorar a educação, tal como fez no passado. Com Lula da Silva criou-se muitas facilidades para os brasileiros e até para os africanos, confirma o docente universitário Jorge Otinta. Bolsas, emprego, permanência, visto de permanência, abriu possibilidade para troca de conhecimento entre investigadores africanos e investigadores brasileiros e de outros países, digamos, em vias de desenvolvimento, e ainda abriu muitas escolas técnicas, muitos institutos de pesquisa, mais universidades. Teve mais universidades que o Brasil nunca teve. E ainda por cima criou uma universidade que fosse integrar a lusofonia, não é, os latino-americanos e os africanos. Mais do que isso, estou em crer que ainda ele consegue fazer ainda mais. Porque ao dizer que ele vai ter um olhar muito especial para com a África, porque o Brasil deve à África. Veja, ele diz que o Brasil deve à África. E se ele ganhar, ele vai pagar esta dívida. Questionado em que é que Bolsonaro pecou, eis a resposta. Para quem conhece o percurso Bolsonaro, não é apenas no seu modus dicendi, em falar e depois tentar retratar-se. Não é apenas isto. Eu acho que faltou ao Bolsonaro aquela capacidade, a capacidade de liderança. Ele estava convencido que fosse o homem mais poderoso do planeta. Dizia como bem entendesse. E isto acabou por pesar negativamente, principalmente por ter apostado no discurso da separação.
da supremacia racial, do ódio, do não respeito pela diferença, não é? pela opção, não é? A orientação sexual das pessoas. O que é que ele tem a ver com isto? Falar em família. Como é que um homem pode falar em família que já tem 3 mulheres? Considera o Brasil sua segunda pátria por ter feito todo o seu percurso acadêmico, tanto da licenciatura, do mestrado e do doutoramento. Pelo regresso de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, que damos por terminada a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa. Muito obrigado pela atenção e eis o prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. E começamos pelo rescaldo das eleições brasileiras vencidas pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 51,99% dos votos. O seu concorrente e então presidente igualmente Jair Bolsonaro obteve 49,1%. Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil depois de vencer a segunda volta das presidenciais com 50,9% dos votos. Jair Bolsonaro ficou nos 49,1%. Lula da Silva foi chefe de Estado do Brasil entre 2003 e 2011. Está de regresso à cadeira da presidência 11 anos depois. Nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Nas ruas, os festejos de quem votou na mudança. Os apoiantes de Lula da Silva dizem ter votado para um país diferente. E eu quero também emprego, quero comida para todo mundo, e eu sei que só o Lula é capaz. Para pessoas trans como eu é muita coisa, é uma vitória incrível. Eu acho que eu estou representando todas as pessoas negras, pessoas trans, LGBTQIA+. Jair Bolsonaro chegou a estar à frente na corrida durante a contagem de votos, mas Lula da Silva recuperou o resultado. No fim da noite, silêncio. O ex-presidente do Brasil não apareceu em público nem para o habitual discurso de derrota. No Tchad, as emoções decorrentes de repressão de manifestantes ainda estão vivas. Informações decorrentes de fontes do governo indicam para a morte de 50 pessoas. Larmas e choros, famílias inconsoláveis, estavam reunidas por dezenas à volta dos restos mortais do jornalista tchadiano Didier Narcisse, de 30 anos, que foi abatido nesta manifestação pró-democracia na passada semana. Semana dernière, mon confident a été faussé. O meu confidente foi morto no dia 20, na manifestação lançada pelos líderes da oposição e a sociedade civil. Ele não esteve no local da manifestação. A bala atingiu em casa. Como isso aconteceu, é difícil explicar. Face à l'absence de réponse, face à ausência de uma resposta, a família pede que seja feita a justiça. Nós esperamos que os colegas do meu irmão vão investigar este caso e encontrarem um assassino. E saber o porquê que nos matou Narciso é como se fosse matou toda a família. Narcisse n'est pas le seul à être... Narciso não foi o único a ser morto no dia 20 de outubro. Entre os tchadianos que aceitaram o apelo contra o prolongamento da transição para 2 anos. Mais de 50 pessoas igualmente perderam a vida, segundo o governo. E a oposição, quanto a ela, evocou um balanço muito mais elevado em várias cidades do país, incluindo N'Djamena. Na passada quarta-feira, o Human Rights Watch pediu às autoridades tchadianas um inquérito independente deste acontecimento e a libertação de tchadianos detidos, segundo esta ONG, de forma arbitrária. Tchadien arrêté selon l'ONG, de façon arbitraire. O grupo rebelde M23 avança todos os dias no leste da República Democrática do Congo. Já tomou controle de 2 grandes cidades. O M23 s'est installé à Rutshuru Centre et dans... O M23 instalou-se no Rutshuru Centro e nas aldeias próximas de Kiwanja. Os rebeldes forçaram as forças armadas congolesas a se retirarem do local. Selon les témoignages sur place. C'est là que nous avons commencé à écouter les détonations au niveau... Os tiros começaram a ser ouvidos à volta das 7h30 e foi de lá que começamos a ouvir as detonações da parte este da comunidade de Rutshuru. Com tiros intensos na localidade, as Forças Armadas Nacionais foram obrigadas a se retirarem e por isso o M23 conseguiu ocupar e dominar
todas essas localidades. Quando houve uma acalmia, chamaram toda a população que não saiu e organizaram um mini comício. Há populações que estão habituadas à guerra e não saíram. De lá disseram-nos que vão lhes proteger e para que não tenham receio nada. A população não pousse para trás. Des casques bleus et des civils ont été blessés. 2 bones azuis e 2 civis foram feridos esta manhã nos confrontos, mas a situação acalmou-se durante todo o dia e os deslocados continuaram a folir-se em Goma. Todos os dias as famílias inteiras chegam sem abrigos e o que pedem é assistência alimentar. Elle demande une forte assistance alimentaire. Desde sexta-feira, muitos deslocados vêm aqui e, segundo o registro, estamos já à volta de 2.521 uma família e lançamos um SOS às autoridades para virem nos ajudar. Nous lançons un SOS aux autorités pour venir en aide. La société civile du Nord. A sociedade civil do Norte de Kivu, pelo seu presidente, apelou a uma mobilização da população para fazer face a esta situação. Pour faire face. Décidons d'entamer les actions de grande envergure suivantes. Nós estamos a entamar grandes envergaduras da seguinte forma: pedir às populações dos arredores de organizar, a partir de hoje, velar pela segurança, portanto, das populações. À la sécurité. Une réponse de Kinshasa est attendue. Kinshasa é esperado, onde o presidente Tshisekedi presidiu o Conselho de Segurança esta manhã para evocar a situação na região. Pour évoquer la situation dans la région. Ontem foi um dia de festa na África do Sul. Celebrou-se a entronização do novo rei Zulu. Eram dezenas de milhares de Zulus que vieram em Durban para celebrar a entronização do seu novo rei. O presidente Cyril Ramaphosa remeteu ao novo rei, Etini, o precioso certificado de reconhecimento pelo Estado. A monarquia Zulu não tem poderes executivos, mas ela é muito influente, onde representa a maioria da população sul-africana. Population sud-africaine. Je m'engage à utiliser la force. Engajo-me a utilizar a força numérica dos Zulus para desenvolver um país e a economia e trazer a paz e a reconciliação, em primeiro lugar, entre os Zulus e depois entre os sul-africanos. Possa a vossa mão firme trazer a estabilidade no reinado dos Zulus. La succession ne s'est pas faite sans accroc. A sucessão não foi feita sem desentendimentos, uma vez que, durante 1 ano e meio depois da morte do rei Gudu Eli Itini, no mês de março de 2021, a família real se rompeu e certas pessoas não aceitaram que a mãe, Missy Zulu, a terceira mulher do rei, pelo facto de ter uma ascensão real, seja a princesa de Swatini. Além da princesa, 2 outros filhos declararam serem pretendentes ao trono. Déjà, il y a 200 ans, les Zoulous avaient... Já há 200 anos atrás, os Zulus tinham selado este litígio de ascensão, antes mesmo do rei de Saka Zulu na nação Zulu. E quando ele mesmo estava no trono, acabou de ser assassinado. Daí foi sempre uma guerra entre eles, e que faz parte da nossa história. Le couronnement traditionnel a eu lieu en août dernier. O coroamento tradicional foi feito no mês de agosto passado, mas é este que interina a ascensão do rei, que receberá uma subvenção do Estado de 4 milhões de euros por ano. E é, desde o fim do apartheid, o gerente de 30% de terras do Zulu Natal, onde pede impostos. Um privilégio que é normalmente contestado e que será, com certeza, uma questão que deverá ser levantada depois. Mas durante o reinado, ele deve juntar e apaziguar uma família real dividida. Royal éclaté. E é pelo poder tradicional da nação arco-íris que damos por terminada esta edição do Telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção, boa noite, e a noite informativa ainda há de continuar. Fique bem e até logo no Jornal Nacional. Passa.